O Alerj Debate está de volta falando hoje sobre mobilidade urbana. Deputado, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre as dificuldades também enfrentadas pelos usuários das barcas, que no caso da travessia Rio-Niterói, tem a barca durante o dia inteiro, inclusive já teve uma redução no horário, porque antigamente as barcas saíam na madrugada também, hoje em dia não saem mais. Mas, de qualquer maneira, quem mora, por exemplo, em Paquetá ou na Ilha do Governador, enfrenta muito mais dificuldades porque o horário é reduzido e até a qualidade das embarcações também é inferior. Isso. O que a gente vê é exatamente esse descaso com o transporte de massa. É o que a gente estava falando no bloco anterior. Nós não temos condições de investir no transporte individual. Por exemplo, o pessoal que mora em Niterói só tem um caminho. É a ponte Rio-Niterói. Então, imagina se todas as pessoas que tiverem que vir para cá, tiverem que vir com o transporte individual, não saem de Niterói. Não vão conseguir sair de Niterói e São Gonçalo para chegar no Rio de Janeiro e vice-versa. E o pessoal do Rio também. Então, você tem que investir no transporte de massa. Aí você tem uma única linha para Niterói, não tem uma linha para São Gonçalo, que é fácil de montar, não tem uma linha, mais de uma linha para a Ilha do Governador, não tem um projeto, por exemplo, que já foi mais do que discutido, que é para Magé, né? Não errei o nome não, né? Magé e Caxias, né? Que atenderia Magé e Caxias. E um outro, toda a Baía de Guanabara, né? Toda a Baía de Guanabara é uma coisa que pode ser feita imediatamente. Basta Inclusive, investir. já houve sugestão até de que se construísse uma estação próxima à rodoviária Novo Rio, na região do Porto. Exatamente, que também ali tem uma área para estação maravilhosa. E uma outra questão que eu me bato sempre, porque a gente só fala da Baía de Guanabara. O Recreio e a Barra estão saturados. As pessoas não conseguem sair de lá. Não tem transporte de massa e o transporte individual tem duas vias. É a linha amarela, que vai cair na Avenida Brasil já saturada, e pela Zona Sul aquele túnel, o túnel e a linha Maia. Então, todas as pessoas que moram na Barra e no Recreio, que precisam vir para o Rio de Janeiro, têm que enfrentar 2 horas, no mínimo, de trânsito. No mínimo, quando não dá problema. Por que não se viabiliza o transporte por mar, por barca, para o Recreio e para a Barra da Tijuca? Pô, o mar é muito bravo. O mar do Rio de Janeiro, se o mar do Rio de Janeiro, que até surfista reclama que não é bravo, imagina como é que fazem a travessia lá no Canal da Mancha, onde você atravessa diariamente, diversas vezes, da Inglaterra para a França. Ali sim é um mar bravo. Ali é um mar complicado de atravessar e viabilizaram. Então essa questão de transporte para a Barra e para o Recreio ser inviável por causa do mar já está superada há muito tempo. Precisa se arranjar outra desculpa para não atender aquela comunidade, aquele povo que mora na Barra e mora no Recreio e adjacência, né? Aí você acaba atendendo Jacarepaguá, que vai pegar uma barca de repente, acaba atendendo o pessoal da... Então, o transporte de barca, ele como é que se diz? Ele é ineficiente, não é ineficaz. Ele é ineficiente por causa da quantidade de disponibilidade que você tem. O transporte de trem, é isso que a gente acabou de falar no bloco anterior também, que não existe. E o ônibus, sabe, quando você vai para a Baixada, então hoje no programa de rádio, eu tive uma reclamação de um ouvinte sobre os ônibus de Nova Iguaçu. Quando você fala de ônibus na Baixada, no Rio já é ruim, já fecham a Pegasus, que é no Rio. Fica na Zona Oeste, mas é Rio de Janeiro. Que ela atende ali Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, que é a minha região. É bom só lembrar que Zona Oeste é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Às vezes esquecem disso. Então a Pegasus atende aquela região. E vem para o centro também, trazendo esse povo para o centro. Agora, por quê? E como é que faz? Qual é a priorização? E onde entra... Eu apresentei agora... Eu vou dar um espaço para o senhor falar também. Não, um projeto. Eu apresentei agora um projeto que tem a ver com a segurança. Por isso que eu vou levantar essa bola aqui para o senhor. Apresentei agora, vai entrar em discussão logo depois do recesso, que é um projeto que a gente... Hoje nós estamos na era da informática, estamos na era da tecnologia, ninguém mais usa praticamente telefone de casa, todo mundo só fala em celular, só se fala em conectividade com a internet. Então eu apresentei um projeto agora que, para evitar acontecer coisas que eu já vi até em reportagens de televisão, trem totalmente escuro, quer dizer, 6 horas da manhã o trem sem uma lâmpada e as pessoas ali dentro correndo risco de estupro, correndo risco de assalto, correndo risco de tudo. E ninguém vê.
Pô, trocar uma lâmpada, coronel, deve ser complicado, né? Até o senhor troca em casa, eu também troco. Até a gente que não é tão expert em eletricidade vai lá e troca uma lâmpada, mas a Supervia não consegue trocar. É a manutenção básica, mais básica. Exatamente. Né? Então eu apresentei um projeto que é o de conectividade de todos os concessionários de serviço público de transporte cujos veículos transportem mais de 20 passageiros, para deixar bem claro qual é o projeto, que a gente não está atingindo van, nada disso, terão que montar uma rede interligada com todas as câmeras em tempo real para suas empresas, suas concessões, e ligado com a Secretaria de Segurança. Porque você, a partir do momento que você identifica um assalto, por exemplo, dentro de uma via, você pode acionar o 90 imediatamente e ainda dizer para ele, olha a tua câmera 10, olha a tua câmera 5, o cara ainda vai ver o que está acontecendo e onde é. Então, isso não é nenhum absurdo, nós não estamos falando de século 22, não, nós estamos falando de hoje. Isso é tecnologia disponível, isso é viável hoje, isso já acontece. E aí, a partir daí, você vai ter o GPS para te poder posicionar onde aquela viatura está, onde aquele carro está, onde aquela barca está, se aquela barca afundou, se alguma coisa aconteceu com o dragão do trem. Isso é segurança, né? Isso é só segurança. Isso é só Não, segurança. e é uma agilidade que, de repente, é um tempo tão curto. Exato. Que você evita uma consequência mais séria. A progressão de uma violência como um assalto, e também facilita o daqui a pouco, que a gente já vê lá fora, o daqui a pouco pra gente é a realidade hoje, por exemplo, em qualquer país da Europa. Você chega no ponto do ônibus e diz assim, seu ônibus vai chegar em 1 minuto. Esse ônibus tal chega em 1 minuto. Hoje você não tem condições de fazer isso aqui no Rio de Janeiro, porque você não sabe onde o ônibus está. O ônibus está andando aí, está a caminho. Então você não tem como. E a partir desse momento que você tenha a identificação por GPS da localização, você tem como colocar um captador no ponto de ônibus dizendo, ó, daqui a 1 minuto o ônibus está aqui. Pelo menos uma previsão. Né? O espírito do projeto é exatamente a questão da segurança, mas ele dá uma amplitude muito maior para a mobilidade urbana. Coronel, eu vou voltar na questão da acessibilidade no transporte público que o senhor falou. Algumas empresas, principalmente as empresas de ônibus, as secretarias estadual, municipal, recebem uma série de reclamações dos usuários porque muitas vezes os condutores não respeitam a gratuidade ou não param no ponto quando tem uma pessoa com deficiência ou um idoso. Esse também é um problema que precisa ser... precisa de avanço, de solução nesse sentido. E aí estão os nossos principais fiscais. Tem todo um sistema fiscalizatório do poder público, mas nós temos os principais fiscais e tem que passar essa cultura para o povo, é o cidadão. Ele faz parte da principal rede de fiscais, porque, desde que é óbvio, ele tem a voz ativa e tem a resposta do poder fiscalizatório formal. Né? Porque é o cidadão que vive o dia a dia. Ninguém senta numa cadeira do dentista, abre a boca e fecha os olhos. O dentista, ele não entende de dor, ele entende de reparação da dor. A dor é o paciente. Ele chega e diz onde ele está sentindo nesse dente. Aí o dentista sabe se é pré-molar, se é canino e vai aplicar a técnica adequada. Assim tem que ser o órgão fiscalizatório. Mas o nosso cidadão não tem a cultura fiscalizatória. Né? Para nós tem algumas palavras que não são muito bem compreendidas. Por exemplo, a palavra público, a sensação que as pessoas têm que é o de ninguém quando é o de todos. Todos devem zelar por ele. Por né? esse. E a outra coisa, público, ônibus, né, nós nos leva a pensar naquele veículo motorizado, né, que passa na via terrestre. Mas vem de omnibus, que significa transporte para todos. Ônibus é transporte coletivo. Em todos os meios de transporte deveria ser para todos. Tanto na questão da acessibilidade, como na questão da economia. Não só da acessibilidade do entrar, mas de ter o conforto, mas de ter como condições de utilizar dentro das suas economias. A questão está exatamente no foco. Para quem é o foco do transporte público? Talvez aqui tentando interpretar o que o nosso deputado tem falado. Quando ele fez algumas comparações, por que não tem na Baía de Guanabara um sistema de barcas? É aquilo que não é o governo atual, porque isso não começou agora. Não estamos buscando ao longo de muitos anos. Mas eu estou falando da questão da cultura. Por quê? Porque o transporte, o omnibus, é calcado no lucro e não na economia do cidadão, não no bem-estar comum. Então, se fosse assim, é óbvio que nós temos aqui uma piscina chamada Baía de Guanabara, imensa, que interliga hoje um estado em vários municípios, mas já interligou um estado a outro a
capital do Brasil era interligada com outros estados, né? E a rota do café, de produtos que vinha pela linha férrea já, mas poderia também estar na linha marítima e ter criado, ou seja, a cultura do transporte marítimo na Baía de Guanabara. Esse pessoal da Baixada Fluminense, esse pessoal de Magé, esse pessoal de Mauá, etc., de Niterói, de São Gonçalo, não passaria hoje o que está passando. Lá atrás, sim, mas hoje nós teríamos o quê? Além de ter sido mais bem aproveitada a Baía de Guanabara e, quiçá, uma belíssima rota turística. Quanta coisa não teria acontecido nesse pequeno, mas esse arquipélago que nós temos na Baía de Guanabara, que perdeu a sua característica turística. Perdeu. Por quê? Vamos a Paquetá. Não existe. A Paquetá antigamente era um passeio. Hoje é uma tortura. Me chamou para Paquetá para mim. Tá, se a minha esposa me chamar, vamos a Paquetá, eu falei, o que eu fiz de errado? Porque não é conta Paquetá, é maravilhoso. Virou um programa de mais índio, maravilhoso, né? Estar em Paquetá, mas chegar e sair é complicado. Então, é justamente essa falta do foco. O foco tem que ser no cidadão e não no lucro que vão ter as concessionárias, quer seja no terrestre, marítimo ou ferroviário, como bem apontou. Bom, deputado, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor espera, né? O senhor começou falando um pouquinho sobre isso, mas o que o senhor espera de melhorias efetivas no transporte público, na mobilidade urbana, para que a população tenha uma qualidade de vida melhor realmente, porque isso faz parte efetivamente da qualidade de vida de cada cidadão. O que a gente espera é que os órgãos de fiscalização atuem com mais contundência nas suas atuações, nas suas fiscalizações e nos seus processos de controle dos concessionários. Nós temos Supervia, nós temos Barcas S.A., nós temos as inúmeras empresas de ônibus e esperamos que eles atuem. Agora, o que me decepciona mais é uma instituição privada como a FETransport, que recebe a concessão do governo estadual, do governo municipal, para comercializar bilhete único e vale transporte e não oferece nenhum serviço para essa população que é sua cliente. Quer dizer, o que eu espero é que se cobre um pouquinho mais dessa instituição chamada FETransport, de que ela... Nós não temos... os órgãos de propaganda são autofiscalizáveis. As propagandas que vão para a televisão não sofrem censura, sofrem autofiscalização. Por que a gente não faz isso? Por que a FETransport não toma a iniciativa, não sai na frente de ir nas garagens e ver se o ônibus tem acessibilidade para o deficiente físico, se o ônibus tem acessibilidade para o cadeirante, como é obrigado por lei, se aqueles ônibus estão parando no ponto que a gente está cansado de ver em reportagem de televisão. Os ônibus não param, quando vê que tem dois idosos parados no ponto do ônibus, passa batido. Quando tem estudante, passa batido, não para. E por que esses órgãos, a FETransport não cuida disso? Ela é que é responsável pela qualidade do serviço do seu principal cliente, que somos todos nós. E aí vale para barca, vale para trem, vale para metrô e vale principalmente para o órgão que ela começou sendo representativa, representando somente os ônibus. Ela foi criada para ser uma instituição representativa dos grandes empresários de ônibus. Eu não tenho nada contra o lucro do empresário. O empresário existe para ganhar dinheiro mesmo, ele não é filantrópico. A concessão é feita para dar lucro. Se eu não sou a favor de deixar tudo nas costas do governo, não o governo ficar bancando. Não, quem tem que bancar é quem usa. Agora, tem que ter uma qualidade. O serviço para o qual se paga tem que ser prestado. Tem que ser compatível, né? E o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. A gente paga direito, paga bem, o empresário tem o seu lucro bastante razoável e o cliente, que é o usuário do transporte público, que é o objetivo do transporte, que teoricamente é o nosso objetivo de desafogar as vias e você acabar com os grandes engarrafamentos através do transporte público, fica desprezado nesse processo. Não tem a qualidade necessária, né? É isso. Queria agradecer. Deputado, obrigada pela sua participação mais uma vez. Coronel Beratan Ângelo, muito obrigada pela sua participação na Leste Debate também. Essa oportunidade. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.